Você sabia que a insegurança na coordenação, ela gera vários problemas? E eu não estou falando de problema para o aluno, para os pais, nem para os professores, não, hein? Eu estou falando de problema para você que é coordenador, para você que é coordenadora. Quanto mais insegurança você tem no dia a dia, menos problemas consegue resolver, mais críticas você recebe, mais cobrança e mais desrespeito você acaba tendo no dia a dia. É isso que a insegurança causa e os problemas que você encontra no dia a dia. E essa insegurança, ela nasce de pequenas situações no seu cotidiano escolar, sem que você perceba ou saiba lidar. Você quer saber quais são as situações que geram insegurança na coordenação para que você possa enfrentar de uma vez por todas? Então eu vou te ensinar nesse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no programa de coordenadora para coordenadora. Eu sou Marcélia e aqui você aprende estratégias práticas para resolver com segurança problemas do seu dia a dia. E o tema de hoje é situações que geram insegurança na coordenação, e eu tenho certeza que você vai se identificar com todas elas aqui e o melhor, vai saber como resolver. E se por acaso você ainda não está vivendo essa situação, melhor ainda, e quando chegar a sua vez já vai saber como resolver. E por que é importante qualquer coordenadora saber as situações que geram insegurança? Para se posicionar, para saber enfrentar, para se fortalecer, para quando vivenciar essa situação falar, opa, isso aqui deixa comigo porque eu já tenho segurança para resolver. E se você não sabe quais são as situações que acontecem no dia a dia na escola que geram insegurança, você acaba não sabendo resolver os problemas, vai sendo criticada, cada vez mais cobrada e a longo prazo até mesmo pode adoecer. São 3 situações que geram insegurança na coordenação: falta de respeito, acúmulo de tarefas e fofoca. Quem aqui não vivencia isso hoje? Quem aqui, qual coordenadora pode falar assim, eu nunca estive em fofoca, aqui na minha escola eu nunca tive fofoca, eu não acumulei tarefas durante este ano e nenhuma vez aí durante a minha jornada na coordenação? Quem pode dizer isso? Quem aqui nunca enfrentou uma situação com falta de respeito, sentiu intimidada, muitas vezes até humilhada de certa forma, insegura para lidar com a situação? Então, essas 3 situações geram sim insegurança e é por isso que você está tendo a grande oportunidade de saber como lidar com todas elas, para que você seja respeitada, se posicione e não se sinta insegura e nem intimidada com essas situações. Bom, quando a gente fala de insegurança na coordenação, a gente pensa numa situação também muito comum que algumas coordenadoras falam assim, poxa vida, Marcela, mas como que eu vou ter segurança aqui na minha escola se toda hora eu sou criticada? Toda hora as pessoas que me criticam, eu sou alvo o tempo todo, mesmo que eu fale algo ou não, eu estou ali, nada tá bom, sempre que eu falo. E é natural que quando você está vivenciando essa situação dentro da coordenação, você até duvide da sua própria capacidade. Você começa a questionar as suas habilidades e competências. E aos poucos, essa insegurança que vem das críticas excessivas diariamente faz com que você até abandone ideias, deixe de falar, de trazer novidades. É muitas vezes o grupo que controla toda aquela situação dentro da escola. Isso acontece, mas não é favorável e isso só te prejudica enquanto coordenadora, porque a longo prazo você vai se frustrando, se machucando, se magoando, é bem da verdade. Porque você não entrou na coordenação para ser criticada e ser apontada. Você não assumiu o cargo da coordenação para ser alvo de todos e de tudo. Você entrou na coordenação porque você tem um propósito na educação, porque você acredita de alguma forma que pode ser diferente. E você quer exercer o seu papel, o que você quer é ser respeitada. Por isso, quando a crítica vier, não se intimide e nem se diminua. Aprenda a lidar com ela como você está aprendendo aqui, olhando de forma diferente e não subestimando a sua capacidade e nem a sua habilidade. Quando a crítica acontecer, olhe de outra forma e se fortaleça. Mas não adianta também querer confrontar, porque esse não é o melhor caminho. A gente vai discutir sobre isso nessa live. Eu anotei aqui, eu estou seguindo meu mapa para que eu possa trazer com clareza a minha comunicação com você, que você possa aqui ter um conteúdo de qualidade direcionado para resolver, sim, problemas reais que você enfrenta na coordenação. Como este que eu acabei de dizer, quem não enfrenta crítica, de alguma forma, recebe isso no dia a dia. Por isso que é importante aprender a lidar. Seja sempre maior que a sua crítica. O que eu quero dizer com isso? A coordenadora segura precisa ser sempre maior que a sua crítica.
com a crítica que recebe. Vou até reformular. A coordenadora segura precisa ser maior do que a crítica que recebe. Como ela consegue fazer isso? Não parando, não se intimidando e não deixando de apresentar ideias e muito menos se limitando. Faça o que você tem de proposta, apresente, argumente, mas não se intimide diante dessa crítica ou das críticas que você tem recebido. Eu sei que às vezes isso pesa e é por isso que você está aqui para se fortalecer e saber lidar com elas. Falando de insegurança, de situações, que o tema de hoje é situações que causam insegurança na coordenação. E falar dessas situações que eu disse no início, vou repetir para quem chegou aqui, quais são as situações que geram insegurança? Falta de respeito, fofoca, acúmulo de tarefas. Mas, Marcélia, como é que eu vou conseguir lidar com essas situações que geram insegurança se aqui na minha escola eu tenho professores com mais tempo do que o meu de experiência? Aliás, eu tenho professores, muitas vezes, que já foram até coordenadores. Quem aqui trabalha com professores mais experientes na mesma equipe que você hoje? Coloca aqui eu trabalho com professores mais experientes. É comum acontecer. É ótimo que a gente tenha uma equipe aí, pessoas que já estão atuando na educação muito antes de nós. E aí? Mas como é que eu vou lidar com tudo isso se esse pessoal tem mais conhecimento do que o meu de coordenadora? E é nessa situação, muitas vezes, com um conhecimento maior que o seu, com a experiência maior que a sua de coordenadora, você se sinta constrangida. Até falei assim, ele deve saber mais do que eu. Eu tô vendo que o professor não está de acordo com o proposto, mas assim, eu acho que ele sabe mais do que eu. Porque ele já tá mais tempo na caminhada, ele já tem mais bagagem que a minha, é melhor deixar quieto. Eu vou até usar um meme, gente. Você sabe que aqui é de coordenadora para coordenadora, então eu não vou ficar usando uma linguagem de enciclopédia, não, hein? Eu vou até usar um meme aqui. Vamos deixa abaixo, que esse professor, ele sabe mais do que eu, tá na caminhada há mais tempo. Só que aí é que você se engana, coordenadora. O professor ele pode ter mais experiência que a sua. Ele pode ter mais bagagem que a sua, até sido coordenador em algum momento. Mas presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, coordenadora. O professor mais experiente, ele pode ter mais conhecimento que o seu hoje, mas você pode aprender muito mais que ele se continuar na busca de aprimoramento contínuo. É essa a essência da coordenação e da educação, a busca constante por conhecimento. Então, presta bem atenção, o professor experiente, ele pode saber mais que você, mas você pode aprender muito mais do que ele se continuar na busca incessante por conhecimento, por desenvolver as suas habilidades. Então, não se sinta insegura diante de um professor com mais experiência que a sua, porque você teve a sua caminhada, a sua jornada na educação e foi construindo a sua bagagem de conhecimento. O professor teve a jornada dele, foi construindo a bagagem dele de conhecimento. E isso não torna melhor do que você. E isso não te torna menos que o professor. Apenas foram trilhas diferentes no mesmo caminho chamado educação. Então, saiba que você pode não saber tanto quanto ele hoje, mas você, coordenadora, pode saber muito mais se continuar a se aprimorar e desenvolver as suas habilidades. Portanto, não se sinta insegura diante de um professor com mais experiência que você. Insegurança na coordenação também existe com algumas coordenadoras que podem pensar assim, Marcélia, mas entendi, eu vou desenvolver segurança, né, diante da fofoca, do acúmulo de tarefas, que é o tema da nossa live. Eu vou também ter segurança para lidar com falta de respeito, mas é o seguinte, como que eu vou ter segurança na minha equipe aonde eu, coordenadora, não sou aceita pelos meus professores? Não adianta, eles não me aceitam. E quando a gente fala de aceitação, é angustiante, é doloroso, porque a gente está falando da questão emocional por detrás daquela aceitação. Que, se não há aceitação, há rejeição. Se não há aceitação da coordenação, de alguma forma você acaba sendo rejeitada. E isso gera uma tensão muito grande, um clima desconfortável, principalmente para você, coordenadora, que o tempo todo tem que estar sendo cobrada pela direção, pelos pais, pelos alunos, pelo resultado que precisa dar pela própria equipe, e se sente sufocada por não ser aceita no seu trabalho enquanto coordenadora dentro da equipe. Eu entendo o quanto isso é angustiante e vai aos poucos minando e roubando a sua energia. Mas pensa comigo, se você é coordenadora que hoje
não sente que a equipe te aceita. Pensa comigo. Todo mundo na equipe não te aceita? É todos, é geral, é a equipe inteira? Pare e pensa comigo. Porque normalmente não são todos, mas nós, seres humanos, temos a tendência a olhar para uma situação de forma negativa. E dentro da coordenação, nós temos a tendência a olhar para o grupo e pensar: aqui ninguém me aceita, aqui ninguém gosta de mim. Mas não generalize um problema. Humanize o seu posicionamento como coordenadora. Olhe para a situação de um outro ângulo. Peraí, algumas pessoas da equipe não aceitam as minhas orientações. Pode ser que alguns professores até não gostem de mim como coordenadora, mas não são todos. Mas não são todos. E repita isso para você. Repita olhando no espelho e reconheça o seu valor. E você precisa se aceitar enquanto coordenadora segura dentro de um espaço escolar. Logo, a aceitação da equipe será a consequência do seu respeito, do seu autorrespeito e do seu posicionamento. Portanto, se você sente insegurança por não ser aceita na coordenação, busque o respeito e a aceitação será a consequência das suas ações na coordenação. São 3 ações que geram insegurança na coordenação. São 3 ações que geram insegurança na coordenação, sendo ela falta de respeito, fofoca e acúmulo de tarefas. Quem aqui se identificou com a primeira? Coloca aí nos comentários. Marcela, falta de respeito comigo mesma, aqui o negócio é feio. Quem aqui se identifica com o acúmulo de tarefas? Eu acumulo tarefas, confesso, coloca 2. E se você, então, tem fofocas na sua equipe, coloca 3. Agora, se você se identificou com todas as situações, coloca 4, porque eu sei que o negócio é complexo e talvez você hoje esteja vivenciando todas essas situações. 1, 2, 3, a Gil colocou. Estava precisando ouvir tudo isso, Vânia? Tem tudo isso e muito mais eu tenho aqui para você. Então, vamos lá. Situações que geram insegurança. Falta de respeito. Vou só revisar para retomar o meu... Gente, eu estou repetindo para retomar o meu raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Situações que geram insegurança na coordenação, começando com a falta de respeito. E antes de eu falar da falta de respeito em si, gente, eu até acabei esquecendo de mencionar para você, tá? Eu já vou te ensinar, a partir de agora, o que eu vou falar para você são 3 situações que eu acabei de falar que geram insegurança, por que elas geram insegurança, como superar cada uma delas. E quando você aprender a superar e identificar elas no seu cotidiano escolar, vai acontecer como aconteceu com a Helena. Helena liderou 25 anos de coordenação. A insegurança em lidar com a equipe fez com que ela disse, muitas vezes até tem lives, vídeos dela que ela fala o seguinte: as minhas reuniões eram densas e intensas com os meus professores. Então, uma vez que ela compartilhou com a gente, que a professora entrou na sala, só com ela, bateu a porta, gritou e falou: daqui você não sai, intimidando. Teve situações que outros professores, conversando e orientando uma determinada professora, outra passou e começou a gritar com ela na frente de todos. O que eu quero dizer é que ela conseguiu superar todas essas situações desafiadoras de insegurança com muita estratégia, com as mesmas que você vai aprender aqui, identificando as situações e superando elas a cada dia. Assim como você também vai conseguir aí. É poderoso saber lidar. E por que essas situações de falta de respeito, acúmulo de tarefas e fofoca geram insegurança? Porque na faculdade, nenhuma coordenadora foi preparada para lidar com pessoas. Eu falo por mim, nós não fomos preparados na pedagogia, que é a minha formação básica, magistério, vamos falar do princípio, né? A minha formação básica é um magistério. Para quem conhece ou não, existiu o Cefam, Centro Específico de Formação Acadêmica, era a minha formação básica. E depois a pedagogia, e depois fiz pós-graduações em outras áreas da educação, mas eu digo para vocês, nenhuma delas tinha uma disciplina chamada lidar com o professor. Nas minhas formações também não havia uma disciplina chamada organização do tempo. E nas minhas disciplinas acadêmicas para coordenação também não havia nenhuma matéria que me ensinasse a lidar com fofoca. Eu não saí de lá com guia para lidar com o professor. É por isso que essas situações, elas geram insegurança na coordenação, porque elas são situações que lidam com os professores, comportamento humano e geram emoções. E aí é que o negócio
fica tenso. É por isso que aqui você está tendo a oportunidade de aprender na prática o que você não viu em anos de formações acadêmicas, quiçá vai ver em alguma. Porque isso foi criado do chão de escola. Aliás, onde é que você está? Que programa é esse que eu acabei de falar? De coordenadora para coordenadora. É da nossa experiência criada, é na dor que nós criamos estratégia, sim. Foi diante das dificuldades que eu acabei de mencionar e outras tantas que vocês nos acompanham, sabe? Que a gente desenvolveu as estratégias que você pode ter aqui sem ter que passar por esse sofrimento. Que sofrimento que eu estou dizendo, gente? Sofrimento da cobrança. Que sofrimento que eu estou dizendo? Do desrespeito, da falta de valor, do reconhecimento. Que sofrimento que eu estou falando? De você chegar em casa, quanto coordenadora, e descontar até no cachorro que passa na frente. É desse sofrimento que eu estou falando. E é desse sofrimento que eu estou te poupando, te ensinando as situações que geram insegurança na coordenação. A falta de respeito. Vamos falar da situação. A primeira situação que gera insegurança em qualquer coordenadora é a falta de respeito na coordenação. Gente, e a falta de respeito, muitas vezes, ela não é verbal. Verbal que eu digo é na discussão. Às vezes, eu vou melhorar esse raciocínio para você. É o seguinte, ó. Existem 3 formas de demonstrar a falta de respeito com a coordenação, que talvez você se identifique com uma delas. Uma é a falta de respeito verbal, onde a professora agride, ofende, trata com ironia. Outra falta de respeito muito grande é os gestos. Quer ver um gesto comum? Você tá lá na reunião, eu queria pegar uma coisa aqui para mostrar, mas não tá na minha mão para ensinar. Eu ia pegar a capinha do celular, mas não consegui. Uma falta de respeito dos gestos durante a reunião com a coordenação é você estar falando e o professor tá assim, olhando pro celular, nem olha para o que o coordenador está falando. É ou não é uma grande falta de respeito? Outra falta de respeito com a coordenação e que gera muita insegurança é quando você faz uma orientação e o professor não realiza. Ainda vira para você e diz o seguinte: foi? Não lembro você ter dito isso, não. Sim. Não, você não me falou isso, não. É ou não é uma tremenda falta de respeito qualquer uma dessas situações e, naturalmente, uma coordenadora que vivencie isso vai se sentir segura por não saber como lidar. Seja uma falta de respeito verbal, nos gestos, ou até mesmo nas ações, ou na falta de ação, que foi como eu dei no exemplo aqui. A insegurança faz com que você, coordenadora, deixe passar. Fala, acho que eu não falei não. Você vai lá e faz. Tá bom, não tem problema não, deixa que eu faço. A insegurança durante a reunião, onde o professor acaba dando esses gestos inconvenientes de te ignorar visualmente, você ignora. Aí você acaba falando, se desgastando, tendo que repetir, faz uma reunião, prepara uma formação ou até mesmo uma pauta e de lá sai como se tivesse falado para a parede. Sente até que parece que falou outra língua. E você acaba deixando. Aí na outra reunião, você já sabe que isso vai acontecer, a indiferença. Mesmo assim, você não muda a postura, porque está tão insegura que não sabe o que fazer. E por falta de conhecimento, acaba deixando passar. E essas reuniões, essa falta de respeito vai se multiplicando até um ponto que a crítica seja tão excessiva, porque a cobrança ela vem, hein? Porque a cobrança ela vem pesada na coordenação. Ela vem por parte das famílias, por falta dos resultados dos alunos, pela própria equipe que te desafia, e ela vem. Só que você, insegura pela falta de respeito, foi deixando passar e duvidando da sua própria capacidade e habilidade de fazer a diferença na educação. Como, então, superar a insegurança frente à falta de respeito dos professores em qualquer uma das situações, seja uma situação verbal, ou das ações, seja uma situação de falta de respeito verbal, ou até mesmo na falta de ação, ou dos gestos durante o dia a dia ali que você enfrenta na coordenação? Primeiro, coordenadora, não aceite nenhum tipo de falta de respeito. Porque o professor, porque a equipe, ela pode até não concordar com o que está sendo dito, mas ela não pode te desrespeitar enquanto profissional e coordenadora. Eu vou repetir propositalmente, presta bem atenção, internaliza isso para que você não aceite qualquer condição. O professor e a equipe, ela pode aceitar, o professor e a equipe pode até discordar de uma situação ou de algo que a coordenação esteja comunicando, mas não dá o direito de desrespeitar o profissional que ali está. Portanto,
Frente a uma situação de desrespeito do professor, não se sinta insegura. Converse com o professor no particular e deixe claro o quanto aquilo foi constrangedor, até mesmo para ele, por ser um profissional da educação, por tal comportamento inadequado e talvez até inaceitável. Diga ao professor o quanto aquilo te chateou e fale dos seus sentimentos. E falar dos sentimentos na coordenação para o professor não é demonstrar fraqueza e muito menos se humilhar. É se posicionar com segurança e falar, e ser clara, se comunicar com segurança, se posicionar com segurança e conquistar o respeito e não se diminuir. Então, quando isso acontecer, quando você, coordenador, tiver uma situação de falta de respeito do professor verbal ou até mesmo de gesto que aquilo não está de acordo, não hesite em conversar com seu professor no particular e mostrar o quão antiético a postura dele foi, que você não esperava do profissional da educação. Deixe claro os seus sentimentos em relação àquela situação, esclareça os fatos e não deixe que pequenas ações de desrespeito se multiplique e vire uma avalanche nas suas costas, porque hoje uma situação pequena de falta de respeito, amanhã é muito maior e depois vai influenciar o grupo para que faça o mesmo com você. E hoje é um professor, amanhã é dois, quiçá daqui a pouco a equipe inteira. E se ainda não for suficiente ter essa conversa com o professor no individual, se ainda não for suficiente conversar com aquele professor que faltou com respeito no individual, ou se você não se sentir segura totalmente, comunique à direção. A direção precisa tomar ciência do comportamento antiético que você está enfrentando, para que juntas possam resolver da melhor forma, sem se intimidar, sem se diminuir e muito menos sem deixar passar. Fez sentido isso para você? Bom, seguindo aqui o meu mapa, situações que gerem segurança na coordenação, vamos falar agora sobre o acúmulo de tarefas. Na ânsia de ter resultados, então, o acúmulo de tarefas gera insegurança na coordenação, porque na ânsia de ter resultados, você acaba acumulando suas tarefas dos outros. Porque o que a coordenadora quer, gente, é o resultado do aluno. O que a coordenadora quer é não ser cobrada pelo professor. Ou melhor, não ser cobrada pelo que o professor não fez. E se isso tiver que custar o seu almoço, e se isso... Opa, voltou, gente. Deu um negócio aqui na internet, mas voltou. Não tem problema, vou retomar aqui, tá? Então, eu sei que na ânsia de ter os resultados dos alunos e para não ser cobrada pela falta do professor realizar, você tiver que fazer no lugar dele, você vai fazer. Se tiver que se sobrecarregar à noite, você vai fazer, porque o que você quer é o melhor, nem que isso custe muitas vezes se sacrificar. Só que, pense comigo, quanto mais a gente faz pelo outro, mais a gente dá a entender que tá tudo bem ele não fazer. Quanto mais a coordenadora faz pelo outro, mais ela dá a entender para o professor que tá tudo bem ele não fazer, porque eu termino, eu dou conta, eu dou um jeitinho, não se preocupe, eu faço. Mesmo que você não fale desta forma, ele subentende se toda vez que ele deixa, você vai lá e termina. Só que existe uma coisa chamada responsabilidade. E você já tem bastante. Só que talvez você esqueça de responsabilizar o professor por não realizar e vai acumulando tarefas. E não estou dizendo só do professor, não. Às vezes acumula tarefas da direção também. Também. Com isso, na ânsia de ter resultado, acumulando tarefas e fazendo por tudo e por todos, a coordenadora ela desenvolve a síndrome chamada Branca de Neve. Olha, está no livro do Eduardo Ferraz. Eu até trouxe o livro aqui, tá? Gente de resultado. Ele traz o conceito que é o seguinte: ficamos reféns das nossas próprias habilidades. Porque conforme você vai resolvendo as coisas na coordenação, você desenvolve várias habilidades. E você se torna refém das suas habilidades. As pessoas começam a pedir só para você. E você não começa a não delegar, achando que ninguém pode fazer mais do que mais, ou talvez até melhor do que você. Ah, não, deixa que eu termine esse relatório, deixa que eu faço. Então você fica refém dos seus resultados. O autor Eduardo Ferraz, nesse livro Gente de Resultados, ele traz o conceito chamado Branca de Neve. A Branca de Neve tem 7 anões, mas ela faz tudo para todos. E será que você hoje é uma coordenadora Branca de Neve? Fazendo de tudo para todos dentro da coordenação? Será que hoje na sua escola você é uma coordenadora Branca de Neve? Refém das suas próprias habilidades e competências? Que foi desenvolvendo pela necessidade e hoje você faz tudo e tudo.
para todo mundo aí, sem perceber. Só que o problema é que o acúmulo de tarefas faz com que você, além de se sobrecarregar, tenha insegurança e incerteza. Porque você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí você não sabe nem se está certo, mas não, vai assim mesmo. Gente, mas será que esse projeto, vou dar um exemplo mais concreto. Nossa, mas será que esse relatório que a Secretaria da Educação pediu era assim mesmo? Não, mas hoje eu estou muito ocupada, vai ter que ser assim. Hoje eu faço assim mesmo, depois eu vejo, se não for. E você acaba realizando de forma insegura e incerta pelo acúmulo de tarefas que foi tendo no seu dia, lembrando, com tarefas que são dos professores, outras da direção, e com refém das competências e habilidades que você acabou desenvolvendo na coordenação. Quem aqui se identificou? Quase sempre, a Vânia colocou, quase sempre ela acaba se tornando refém das suas próprias habilidades e competências. E essa correria, como que a coordenadora pode superar a insegurança causada pelo acúmulo de tarefas, para essa correria gigante do dia a dia? Quando você tiver uma nova demanda, reflita, essa tarefa faz parte do papel da coordenação? Essa tarefa é realmente minha? Será que essa tarefa que estão me solicitando não tem outra pessoa que possa resolver aqui na escola, mesmo que eu possa orientar para que ela realize? E com isso você vai filtrando as demandas que surgem no seu dia, sem querer ser a Branca de Neve, que resolve tudo para todos por habilidade. E eu não estou dizendo que você não saiba, justamente por ter tanta habilidade que às vezes você se torna refém. As pessoas só pedem para aquelas pessoas que resolvem. Então filtre. Quando algo surgir, sempre que algo surgir novo para você na coordenação, antes de resolver, para não ter correria nem acumular tarefas e saber com segurança, se pergunte se a tarefa realmente é da coordenação, faz parte do meu papel resolver. Tem alguém na escola que possa fazer essa tarefa, mesmo que eu tenha que orientar? E com isso você filtra, se organiza, consegue ter qualidade, foco no que vai resolver e realizar. E isso, gente, tem que ser um exercício diário. Isso tem que ser um exercício constante, que você deve fazer todos os dias na coordenação, que se você fizer, certamente seus dias vão ser mais leves, mais tranquilos, e você vai ter mais segurança para dar conta das suas demandas. Eu vou ler um comentário aqui antes da gente continuar. A Jordana disse assim, Jordana, líder ouro, que bom que você está aqui. Eu até delego, mas quando eu vejo os resultados, me arrependo, porque não ficou tão bonito como se tivesse feito. Legal, então acontece que a gente se frustra, porque a expectativa é que seja feito tão bem quanto eu faço. Mas entenda, Jordana e você, coordenadora, o professor não tem a sua bagagem. Ele não tem a mesma habilidade que você ou a outra pessoa com quem você está delegando na coordenação. Porque você aprendeu de uma forma e desenvolveu uma técnica, mas a outra pessoa pode fazer tão bem quanto até te surpreender, se você ensinar detalhadamente como quer que seja realizado, o que precisa ser feito, o que você está orientando. Então, também temos que ter essa ideia clara, senão a gente nunca mais vai pedir para ninguém fazer. E vamos ser sempre quem? A Branca de Neve dos 7 Anões, fazendo tudo para eles, tudo para todos, tudo para todo mundo, sendo. Só que a diferença é que na história a Branca de Neve é a heroína. E na escola você não vai ser a heroína, mesmo que você se mate de trabalhar. Você ainda vai ser criticada, vai ser cobrada, mesmo que você faça tudo por todos. Porque nem sempre você vai ser lembrada, mas sempre você vai ser cobrada. A terceira questão que gera insegurança, terceira situação que gera insegurança na coordenação é a fofoca. É ou não é? Vamos falar da fofoca agora? Quem que aí, antes de eu continuar, vou beber uma água, comenta aqui, gente, fofoca é um problema na sua escola? Sim ou não? Vamos lá. Fofoca. E olha só, você já percebeu, coordenadora, que a fofoca, ela vem camuflada de boa intenção? Geralmente, como é que começa uma fofoca? Olha, coordenadora, assim, eu só vou comentar com você porque eu gosto muito, muito de você, assim, e o que eu fiquei sabendo. Ou então a fofoca, camuflada de boa intenção, ela começa da seguinte forma. Eu quero muito te ajudar, é por isso que eu vou te contar isso, mas assim, nem comenta com ninguém que fui eu que vi te falar sobre isso. Então, muitas fofocas, elas chegam na coordenação camufladas de boa intenção, mas elas vão gerando insegurança. Você começa a duvidar.
Você fala assim, ai, mas... não, pode me contar, me conta. Claro, você quer saber. E ainda mais você falando do seu trabalho. E aí a pessoa começa a falar, mas olha, não conta pra ninguém. Você fala, ai meu Deus, nossa, eu não devia ter feito isso. Realmente, esse projeto não foi bom. Nossa, por que que Você começa a se arrepender de certas ações que você teve, sem ter evidências que realmente estavam erradas. O que você tem é um comentário, uma fofoca camuflada de boa intenção, o que não diz nada na coordenação. Então, é preciso filtrar o que você recebe de informação, para que você não fique insegura, intimidada e refém. E não nutra a fofoca, não retroalimente. Porque cada vez que você dá ouvido a fofocas camufladas de boas intenções, mais você vai receber doença. E daí você fala assim, olha, mas se você souber de outra coisa, você me conta também? Não faça isso. Não faça isso. Porque só vai diminuir a sua confiança. Logo, a sua credibilidade com o grupo. A sua confiança e a sua segurança de agir frente à equipe. Só vai piorar a situação. E fofoca não tem evidências. Se fosse realmente para te ajudar, pensa comigo. Se a fofoca realmente fosse para te ajudar, alguém ia dizer para você assim, mas nem comenta que fui eu? Ou a pessoa ia falar assim, fui eu que falei, pode falar meu nome, porque foi isso mesmo que aconteceu. Eu quero te ajudar. Aí eu quero ver se realmente, se a situação ela tem valia, se a situação ela tem fundamento, o professor não vai hesitar de dar o nome para ajudar a resolver, se a intenção é genuinamente ajudar a coordenação. Agora, é muito fácil me omitir, me colocar em cima do muro, quando aquilo é incerto. Cuidado, cuidado, coordenadora, porque sem perceber, você nutre a fofoca através da insegurança que você demonstra quando você dá ouvido. Aí você alimenta aquela situação. Então, como lidar com a insegurança diante da fofoca na coordenação? Emocionalmente, saiba resolver. O que eu quero dizer com isso? Dê o peso que as coisas têm. Realmente, você quer dar importância para o comentário que fizeram a respeito do projeto que você apresentou? Realmente você quer dar importância para o comentário que fizeram a respeito da ideia que você deu? É esse o peso que você quer dar à importância? Ou o mais sábio é verificar se o que foi orientado está sendo realizado da forma adequada? Agora, é claro que existem fofocas que abalam moralmente a coordenação. E nessa situação, você não pode deixar passar. Se é algo que vai denegrir a sua imagem, que vai denegrir o seu trabalho, diminui você enquanto profissional, é preciso esclarecer. E você vai ter que levar isso em pratos limpos com a direção e com todos os envolvidos. Caso contrário, você perde a credibilidade do grupo, a confiança e a sua autoestima, sim. A sua confiança, a segurança, a sua própria. Porque, gente, se tá, vamos dar um exemplo de uma fofoca que faz assim, que diminui a imagem da coordenadora. Uma fofoca que diminui o seu trabalho enquanto profissional. Olha, a Marcélia, ela tem preferencialismo dentro da equipe. Ela favorece muito a Jordana porque é amiga. Olha, ela faz diferença. Então, peraí, você tá misturando uma questão pessoal minha com uma questão profissional? Aí você precisa se posicionar e mostrar o quanto aquilo não é uma inverdade a respeito do seu trabalho e esclarecer com os envolvidos para colocar um ponto final. Porque, da mesma forma que eu falei anteriormente, que nenhuma coordenador deve aceitar a falta de respeito no dia a dia, a fofoca que atinge a sua moral é uma tremenda falta de respeito que você não deve deixar passar. Porque, consequentemente, vai piorar e vai aumentar e muito. Então, da próxima vez que acontecer uma situação de fofoca em que você se sinta insegura para resolver, o que você, coordenadora, deve fazer? Analisar se isso vale a pena o seu tempo para não se desgastar à toa, se realmente isso afeta a sua moral enquanto profissional, enquanto pessoa. Caso afete, leve adiante, esclareça os fatos. Caso ao contrário, cuidado, muito cuidado, para não nutrir a fofoca que vem camuflada de boa intenção com a sua insegurança na coordenação. Resumindo, coordenadora, resumindo tudo o que foi dito aqui, toma uma água. Peraí que eu quero fazer um fechamento top com vocês. Deixa eu só tomar uma água, respira, como diz a Carol, respira que vai dar tudo certo.
Resumidamente, são 3 situações que geram insegurança para qualquer coordenador, independente do tempo que atua, independente do contexto que esteja. Porque todas essas situações não foram ensinadas a lidar na faculdade, no banco da escola. Todas as situações, elas envolvem o comportamento humano e emocional. Por isso, a coordenadora precisa aprender a lidar para não se prejudicar, não se frustrar e até mesmo adoecer. A falta de respeito, acúmulo de tarefas e fofoca. Com a falta de respeito, não aceite, porque o professor ele pode até não concordar, mas ele precisa te respeitar. No acúmulo de tarefas, reflita, será que realmente essa tarefa faz parte do meu papel? Não acumule tarefas na intenção de ser a Branca de Neve, de ser a boazinha da história, porque fazendo muito ou fazendo pouco, você sempre vai ser criticada. Então que você tome cuidado, muito cuidado, para não se perder nas tarefas que não são suas e agir com insegurança. Por isso, faça o filtro. Como eu disse durante a live, qual é o filtro? Pergunte, essa tarefa realmente é minha? Pode ser feita por alguém da minha equipe se eu ensinar? É do meu papel da coordenação? Se não for, delegue ou elimine da sua lista de tarefas. Fofoca. Fofoca gera insegurança e a fofoca, cuidado, hein? Porque ela vem camuflada de... Fofoca vem camuflada de boa intenção na coordenação. Muito cuidado com o que você está dando ouvido e o peso que você está dando às coisas. E nunca, jamais, em hipótese alguma, a coordenadora deve alimentar a fofoca com a sua insegurança na coordenação. Foi ótimo estar com vocês aqui e a mensagem que eu quero deixar é, por último, não menos importante, destacar a leitura desse livro, tá? Recomendo para vocês, Gente de Resultados. E o que me chamou muita atenção, porque muitas vezes eu fui, e eu desejo que você não seja, refém das suas habilidades. Por mais que você saiba fazer, cuidado para não se tornar escravo das suas habilidades, sem ensinar as pessoas ao seu redor e ficar fazendo tudo para todos, porque as pessoas só pedem para aquelas pessoas que realizam. As situações elas vão gerar insegurança na coordenação, sim, mas você pode superar todas elas com estratégias, com sabedoria, com conhecimento, pela busca incessante de aprimoramento na arte da liderança escolar, aqui como nós ensinamos vocês a ter segurança para lidar com seus professores. Tchau, tchau, até a próxima live.